Fala, turma, muito boa tarde. Bora para mais uma revisão aí de direito internacional. No dia de hoje faremos alguns exercícios, né, a fim de revisar a matéria que vai cair na prova de vocês aí, né, que vai ser em breve, beleza? Então, 4 exercícios apenas, né, para que a gente possa terminar rápido aí. Prometo ser rápido também, para não ficar cansativo nos estudos, beleza? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, vamos ao primeiro exercício aqui. Direito internacional público trata das relações jurídicas entre os Estados entre si e com organizações internacionais. As organizações são os sujeitos, né, de direito internacional. Na compreensão dessas relações, são as principais fontes do direito internacional público. Portanto, gente, esse exercício aqui ele pergunta quais são as fontes, né, do direito internacional público. Então vamos lá. Alternativa A: as convenções internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito. Interessante essa alternativa aqui. Vamos para a próxima. A Constituição dos Estados soberanos, os princípios gerais de direito e a ordem pública interna de cada Estado. Próxima. As convenções internacionais, os princípios gerais de direito e os julgados do Tribunal Penal Internacional. Ou D, os costumes internacionais e internos de cada Estado, os princípios gerais de direito e o Código de Bustamante. Gente, aqui é a correta alternativa A, beleza? Explico. A justificativa, né, para que a correta seja a alternativa A, é que são fontes do direito internacional público, né, as convenções internacionais, correto? Os costumes internacionais e os princípios gerais de direito. Todos esses são fontes do direito internacional, tá? A alternativa B está errada por quê? A Constituição dos Estados soberanos não são fontes, tá? Para o direito internacional, são fontes para os seus estados, né? Mas não para o direito internacional, beleza? Por isso equivocada a alternativa B. Alternativa C, convenções internacionais, beleza, tá aí tudo bem. Os princípios gerais de direito, tá aí, beleza. E os julgados do Tribunal Penal Internacional, equivocado aqui, tá? Não são fontes, beleza? Os julgados do Tribunal Penal Internacional. É jurisprudência, mas não são fontes do direito internacional, beleza? Alternativa D, os costumes internacionais e internos de cada estado, aí já é errado, tá? São os costumes internacionais. Os internos, não, os costumes internos de cada estado são fontes de direito para aquele estado, mas não são fontes do direito internacional público, beleza? Por isso, correta a alternativa A, tá? Vamos agora ao exercício número 2. Esse exercício aqui já foi resolvido em oportunidade anterior, tá? Já foi disponibilizado para vocês, esse exercício número 2 aqui, mas devido à tamanha importância, achei pertinente trazer novamente, beleza? Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, por meio do decreto número 7030. A convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais. Então, gente, a Convenção de Viena, ela trata sobre os tratados internacionais, né? Sua criação, o fim, a extinção, né? Portanto, quando você quer saber de tratados internacionais, a gente recorre à Convenção de Viena, beleza? Tendo por base os dispositivos da Convenção, assinale a afirmativa correta. Afirmativa A. Para os fins da Convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados ou organizações internacionais. Será? B. Os Estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que dispõe o tratado. C. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. D. Os tratados que conflitem com uma norma imperativa de direito internacional geral têm sua execução suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitante. Gente, vamos analisar de cima para baixo, né? Vamos lá. Para os fins da convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados e organizações internacionais. Não, não é qualquer acordo, tá? O acordo não necessariamente precisa ser tratado, pode ser convenção, né? E pode ser
outros tipos de acordos, né? Sejam eles multilaterais ou bilaterais, mas nem todo acordo é tratado, beleza? Portanto, equivocada aqui a alternativa A. Alternativa B. Os estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que dispõe o tratado. Gente, os estados estão sim soberanos para formular reservas, tá? Mas equivocada essa alternativa, porque quando se trata de tratado que dispõe sobre direitos humanos, os estados não poderão formular reservas, beleza? Portanto, quando o tratado não não versar sobre direitos humanos, aí sim os estados são soberanos para formular reserva, mas caso verse sobre direitos humanos, não podem formular reservas, tá? Então, portanto, não é independente do que dispõe o tratado. Existem algumas ressalvas, existem algumas hipóteses em que pode haver reservas e outra hipótese em que não pode haver reserva, beleza? Que é o caso de cláusulas que versam sobre direitos humanos, beleza? Portanto, equivocada aqui a alternativa B. Não é qualquer coisa que esteja no tratado que pode ser objeto de reserva, tá? Alternativa C, que é a correta aqui. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Gente, corretíssima essa alternativa aqui, tá? O Estado, para que um tratado possa vigorar dentro de um Estado, é necessário que esse tratado ele percorra todo um processo de internalização, né? No caso do Brasil, passa, que fala o enunciado, né? O Brasil passa pelo nosso Congresso Nacional como se fosse um projeto de lei comum, né? Agora, caso verse sobre direitos humanos, passa pelo Congresso Nacional como se fosse uma emenda constitucional. Vocês lembram disso, né? Quando tratados que versam sobre direitos humanos têm peso de emenda constitucional e os que não versem têm peso de lei infraconstitucional, né? Mas até aí tudo bem. Agora, a partir do momento que passa por esse processo de internalização, a partir do momento que o tratado está devidamente internalizado, ou seja, passou pelo Congresso Nacional, o Brasil não poderá invocar direito interno, né, lei interna, norma nacional, para o descumprimento desse tratado internacional, tá? Por quê? Porque já passou pelo processo de internalização. Agora, se não passou ainda, aí poderá invocar, mas como já passou, como já foi devidamente internalizado, como já passou pela aprovação no Congresso Nacional, o presidente, inclusive, sancionou esse tratado, de acordo com o processo legislativo cabível, no caso em questão, a gente não poderá, o Brasil não vai poder, né, invocar norma interna para que cumpra com cláusula desse tratado internacional, beleza? Portanto, corretíssima aqui a alternativa C, beleza? Agora vamos à alternativa D. Os tratados que conflitem com uma norma imperativa de direito internacional geral têm sua execução suspensa até norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza derrogue a norma imperativa com esse conflitante. Gente, isso acontece no Brasil, tá? Mas não os tratados que conflitem com uma norma imperativa de direito internacional, beleza? Igual é o caso aqui da questão. Portanto, correta a alternativa C e equivocada a alternativa D, beleza? Não vai haver suspensão, né, no caso da alternativa D. Agora vamos bora para a questão de número 3. A declaração unilateral do Estado visando excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições de um tratado internacional é denominada denúncia, exceção de executividade, reserva ou renúncia, beleza? Então vamos lá. A declaração unilateral, portanto, o Estado unilateralmente ele vai declarar esse efeito, né? Esse efeito jurídico de certas disposições. Quando se fala de certas disposições, a gente está falando de certas cláusulas do Tratado Internacional. Ela é denominada como? Gente, é denominada reserva, tá? Portanto, correta a alternativa C. Não é denúncia, tá? Não é exceção de executividade, a gente nem falou sobre isso, e não é renúncia, que seria o ato de simplesmente deixar, né, de deixar de obedecer aquele tratado, né, de acordo com o princípio da soberania. Mas sim reserva. Lembrem-se que a reserva é prévia, beleza? Então, portanto, antes da vigência daquele tratado, o Estado ele deverá estabelecer qual será a cláusula de reserva que ele não será obrigado a cumprir, beleza? Então, é prévio. Lembrem-se, né, que a reserva ela é prévia, tá? Mas essa declaração unilateral do Estado visando excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do Tratado Internacional é denominada reserva, beleza? E não renúncia, exceção de executividade ou renúncia, e sim reserva. E lembrem-se que a reserva é prévia, tá? Agora vamos à última aqui. Acerca de tratar
e acordos internacionais à luz da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, de 1969, e da Constituição Federal de 88, assinale a opção correta. Ainda que desprovidos de personalidade jurídica internacional, os Estados-membros da Federação Brasileira poderão aderir a tratados destinados à constituição de entidades binacionais. Gente, não, tá? Os Estados-membros da Federação Brasileira não são sujeitos de direito internacional, e sim o Brasil, tá? Portanto, ele não poderá aderir a tratados internacionais sem, né, que o Brasil efetivamente esteja aderindo a esse tratado, beleza? Lembre-se que os sujeitos do direito internacional são os Estados, né, a Santa Sé, e organizações internacionais e os nacionais, beleza? Mas os nacionais em relação ao direito internacional privado, não público, tá? Direito internacional público, lembrem-se principalmente dos estados e de organizações internacionais. Portanto, estados-membros, isso é, o estado de São Paulo, por exemplo, ele não tem essa capacidade. Portanto, equivocada a alternativa A. Alternativa B. Em nenhuma hipótese é facultado ao Estado, quando aderir a tratado, apresentar uma reserva de forma incondicionada. Não, gente, a gente acabou de ver acima, né? Que existem hipóteses em que é facultado, sim, ao Estado, ao país, né? Aderir uma cláusula de reserva de determinado tratado, desde que não verse sobre direitos humanos. Ele poderá simplesmente deixar de aplicar aquela cláusula. Mas lembrem-se que essa cláusula de reserva ela deve ser comunicada previamente e é um ato unilateral. Beleza? Acabei de explicar isso também. Agora, a alternativa C. Tratados, convenções, acordos e protocolos são designações do mesmo gênero, aplicando-se a acordos entre sujeitos internacionais concluídos mediante forma escrita ou consuetudinária, em conformidade com a natureza jurídica do direito internacional público. Gente, falsa também, tá? Falsa por quê? Porque isso aqui, ó, forma escrita ou consuetudinária. Realmente, gente, é tudo da mesma espécie, aqui está certo, até que está certo, aplicando os acordos entre sujeitos internacionais, concluídos mediante forma escrita, concluídos mediante forma escrita, ou consuetudinária. Não, gente, o tratado ele é unicamente concluído mediante forma escrita, beleza? Não consuetudinária, que diz sobre costumes. Então, não se pode vigorar um tratado que não seja concluído mediante escrita, mediante forma escrita. Exige-se essa formalidade nos tratados internacionais, tá? Portanto, equivocada a alternativa C. Alternativa D. Reservas são atos multilaterais. Aqui já está errado. A gente acabou de ver que reservas são atos unilaterais do Estado. Mas vamos ver o resto. Reservas são atos multilaterais por meio dos quais os Estados, ao manifestarem adesão ao tratado de forma coletiva, podem modificar ou excluir os efeitos jurídicos de certas disposições consignadas, de forma que são oponíveis em qualquer tratado. Gente, errado, porque justamente reservas não são atos multilaterais, e sim unilaterais. Bom, sobrou aqui para a gente a alternativa E, né? O depósito do instrumento de ratificação de tratado, de competência do Poder Executivo Federal, é ato destinado a convalidar a condução da política externa pelo presidente da República. Gente, é isso, né? O Poder Executivo ele vai negociar e assinar esse tratado externamente, ainda em fase externa, né? Para que depois esse tratado possa passar pelo nosso processo aqui, né? Para que nosso processo de internalização, né? Que seria passar pelo nosso Congresso Nacional. Beleza? Bom, fechar aqui, voltar aqui na tela. Bem rápida, né? A revisão desse exercício de hoje. Falei rápido também, espero que tenha dado para entender. Mas, enfim, espero ter ajudado de alguma maneira no estudo aí. Esses exercícios são os exercícios que normalmente o professor Fred pede nas provas, né? Exercícios desse tipo, não esse exercício, mas exercícios desse tipo. Portanto, espero ter ajudado de alguma maneira, beleza? Grande abraço, até a próxima.